Esse anime segue a vida de um homem chamado Rick, que logo no início da história parece sendo espancado. Ele acha que vai morrer, mas descobrimos que na real ele está sendo treinado, e seus superiores se viram para ele e dizem que ele está pronto para o exame. A cena então muda e vemos diversos aventureiros na guilda se inscrevendo para o exame de classificação de rank E. A Lisa, que é a recepcionista, vai orientando o pessoal, e quando chega a vez do Rick, ela o reconhece, pois eles já trabalharam juntos antes, até que ele foi embora, decidido a se tornar um aventureiro. É perceptível que ele está muito nervoso, afinal de contas ele já passou dos 30 anos, e normalmente somente adolescentes começam no rank F e depois vão evoluindo, e somente depois de 2 anos os jovens sobem para um rank E. Logo ele pode nem mesmo conseguir subir de rank de tão velho que ele já é. A Lisa pergunta o que ele tem feito nesses últimos 2 anos, e ele responde que estava treinando nas montanhas, só que do nada um homem bêbado aparece e começa a dar em cima da Lisa. O Rick tenta acalmar a situação, segurando o homem, só que por algum motivo bizarro o homem desmaiou. O Rick pensa que o homem só bebeu demais. Depois que recebe sua senha para o exame, ele fica com muito medo quando vê que o seu número representa o número do azar. Isso o deixa muito preocupado, mas ele segue em frente e se encontra com a Rinette, que é um dos seus professores. Enquanto isso, todos que ficaram dentro da guilda acabam reparando que uma marca de mão ficou na armadura do homem bêbado. Eles percebem que esse homem era um aventureiro de classe A e começam a se perguntar o que rolou com ele. E a Lisa começa a se perguntar se foi o Rick quem nocauteou aquele homem. Quando a avaliação física do Rick começa, muitas pessoas ficam surpresas quando descobrem que ele está fazendo o exame tendo 32 anos. Depois disso, todos os candidatos são chamados para se alinhar e colocar as mãos em uma espécie de bola de cristal. Dependendo da luz que o cristal emitir, a pessoa será classificada de acordo com o seu rank de mana. Os candidatos começam a pôr a mão nessa bola e o rank de cada um começa a ser medido. Só que quando o Rick encosta na bola, ela mostra que a mana dele é de rank -F, o rank mais baixo entre todos que estão fazendo o exame. Todos começam a zombar dele, mas logo depois que ele sai da sala, a bola quebra. No próximo teste, eles precisam atacar um saco de slime com toda a força que conseguirem, sendo esse um teste para medir o rank de força de ataque. Só de ver esse saco de pancadas, o Rick já se lembra do treinamento com seu mestre, chamado Bronxton. Seu mestre, do corpo imenso, dizia sempre que o mais importante era a força do corpo, sendo o corpo mais importante até mesmo que a arma. Então, na época, ele mandou o Rick destruir um saco de slime dourado. O Rick sabe que slimes dourados são resistentes quanto à presa de um dragão, então ele acha impossível quebrar aquilo no soco, mas o Bronxton fala que essa é a força mínima para um aventureiro, e ainda mostra que ele mesmo consegue destruir vários de uma vez só. Depois, ele pede para o Rick socar o saco mais de 50 mil vezes. Quando a prova começa, um garoto super convencido chamado Fred dá um passo à frente, e logo ficamos sabendo que mesmo só tendo 11 anos de idade, esse garoto tem uma quantidade incrível de poder mágico. O Fred prepara um feitiço e lança uma magia de fogo de rank 3. À primeira vista, o golpe parece fraco, mas os juízes ficam impressionados e chamam ele de gênio. O Rick se espanta com tudo que ele vê, pois ele sabe que a classe de piromancia é muito forte no Dark Souls 3, e uma das suas senpais usava essa mesma magia para atacá-lo. Ele conclui que o Fred deve ter condensado o impacto do ataque numa chama pequena para se adaptar a um ambiente fechado, e por isso ele supõe que aquele garoto deve ser um prodígio. Os outros candidatos continuam com o teste, e quando finalmente chega a vez do Rick, o examinador pede para ele desistir, já que ele é velho demais para começar uma vida como aventureiro. Mas o Rick acredita que a idade não importa, e se lembra do quanto ele treinou nos últimos 2 anos. Ele soca a bolsa de slime e a destrói completamente. Todos ficam chocados ao ver isso, e o Fred não consegue acreditar que o Rick roubou a cena, mas ele acha que está tudo bem, já que magia de defesa é sua especialidade. Então, o garoto planeja mostrar ao Rick o seu lugar no próximo teste, mas o Rick surpreende a todos novamente, se defendendo de um feitiço de rank 4 que o examinador lançou contra ele. O examinador se prepara para usar um feitiço de nível 5 e pede ao Rick que use uma magia de defesa mais forte, mas o Rick diz que ele só é capaz de usar feitiços de nível 1, porém mesmo com essa deficiência, ele está confiante em suas habilidades. Então o examinador decide não se conter, lançando um poderoso feitiço de ataque ciclone de nível 5, que destrói até mesmo a barreira ao redor deles. Enquanto isso, o Sylvester, o cavaleiro real mais bem classificado, percebe as ondas de choque à distância e corre para o centro de exames, onde um examinador lhe conta sobre o Rick, e logo vemos que ele conseguiu bloquear o ataque. O Sylvester não consegue acreditar que o Rick, um homem de 32 anos, que era apenas um recepcionista na guilda há 2 anos atrás, está se saindo bem no teste para se tornar um aventureiro. Depois disso, vemos o Rick fazendo um teste teórico, e depois ele se encontra com a Rinette. Ela pergunta como foi o exame, e ele está confiante de que vai tirar 100 pontos no exame escrito, mas não tem certeza sobre suas avaliações
soluções práticas. O Fred aparece de repente, e o Rick não consegue se lembrar do nome dele. Então ele fica irritado e acusa o Rick de ter roubado sua chance de brilhar durante o exame. O Rick tenta acalmá-lo, mas Angélica, a irmã do Fred, aparece e desafia o Rick para um duelo, jogando sua luva nele, pois ele fez o seu irmão chorar. Ele pega a luva, dizendo que lavar roupa não é fácil, mas a Rinette lhe diz que pegar a luva do oponente significa aceitar o desafio. Por conta disso, eles se dirigem à arena e ficamos sabendo que a Angélica é uma cavaleira real de segunda classe, e ela diz que o perdedor do duelo se tornará um servo do vencedor por toda a vida, algo bem clichê em animes de escola de magia. A Rinette informa ao Rick que um cavaleiro de segunda classe normalmente tem um rank de classificação B na guilda de aventureiros. Ele se apavora, pois o seu rank é F, e ele começa a pensar que vai morrer, mas a Rinette diz a ele para se lembrar do seu treinamento. Então ele se lembra do quanto sofreu e vomita instantaneamente. Ela pede para que ele confie em si mesmo, já que agora ele é um membro do grupo deles, que no caso é o grupo mais forte do continente, que infelizmente eu, com meu cérebro de barata, não vou conseguir pronunciar o nome aqui para vocês. Depois de ser chamado a atenção pela Rinette, ele volta a manter a calma. Assim, ambos se preparam para lutar, e a Angélica diz que vai pegar leve para que ele não morra. Ela fortalece seu corpo com magia e avança contra ele, mas o Rick consegue desviar do ataque. O Fred observa e comenta que a irmã dele é conhecida por ser muito rápida. Ela então usa a técnica do passo instantâneo para atacar, mas o Rick desvia novamente com facilidade, enquanto se pergunta o porquê dela ser tão lenta. A Angélica não acredita que ele desviou novamente, já que só alguns cavaleiros de primeira classe conseguem reagir àquela velocidade. Ela pensa que ele só teve sorte e ataca de novo, mas o Rick não consegue acreditar no quão lenta ela é. Ele se pergunta se ela virou uma cavaleira real por conta de algum parente ou de um amigo próximo, ou se talvez ele é forte demais. Ele se prepara para desviar, mas dessa vez a Angélica tropeça em uma pedra, gira no ar e balança de forma muito rápida, e assim o Rick mal consegue se desviar do ataque. Ele fica impressionado com a técnica dela e percebe que foi arrogante ao pensar que era mais forte do que ela. A Angélica finge que fez aquilo de propósito e se prepara para atacar com o triplo da velocidade, mas o Rick ainda acha que tudo está muito lento. Ela continua atacando e ele se prepara para defender o próximo golpe, mas então do nada ela tropeça novamente e ele erra seu ataque. Quando a poeira baixa, todos ficam chocados com um buraco gigantesco no chão, e a Angélica percebe que teria morrido se não tivesse tropeçado. Ela fica se perguntando quem ele é, e o Rick responde que é apenas um ex-recepcionista que decidiu virar aventureiro. Ele fica impressionado com o que uma cavaleira de segunda classe consegue fazer e fica animado para aprender ainda mais com ela. Ele diz que vai socá-la com toda a sua força, mas ela se rende na hora. O Rick não acredita nisso, mas ela diz que vai dar a vitória a ele como um presente por ele ter conseguido evitar o passo instantâneo dela. Ela começa a sair andando, mas o Rick lembra ela do acordo. Ela deve se tornar uma serva dele, só que a Angélica não é boba e foge rapidamente dele. O Rick começa a pensar no exame, imaginando se vai conseguir passar, e a Rinette avisa que o Bronston e os outros vão chegar em breve. Ele pergunta por que eles estão vindo, e ela diz que é somente para ver como ele está. Isso faz com que ele entre em pânico, pois ele sabe que nada de bom acontece quando aquele grupo de aventureiros monstruosos se juntam. No dia seguinte, a Alice avisa que os juízes vão enviar energia mágica para os cartões de admissão. Ela explica que se o cartão ficar vermelho, o participante foi reprovado e precisará tentar novamente no próximo ano, mas se ficar azul, significa que ele foi aprovado. A Rinette diz ao Rick para parar de se preocupar, lembrando do seu treinamento extremamente difícil nos últimos 2 anos, o que o faz se sentir um pouco mais confiante. Mas ela menciona que se ele for reprovado, seu treinamento será triplicado. Quando a energia mágica é enviada para o cartão do Rick, o cartão começa a brilhar, alternando entre vermelho e azul. Ele fica nervoso por isso, mas finalmente o cartão fica azul. Então ele pode sair do salão com um sorriso e com sua cabeça erguida, caminhando ao lado da Rinette. Mas de repente ele sente um cheiro forte. Um rapaz chamado Raster se aproxima da Rinette e se apresenta como Duque do Reino do Norte. Ele começa a flertar com ela, dizendo que gostaria de torná-la sua segunda esposa, e o Rick intervém, mas o Raster chama o Rick de velho feio. O Rick então fala que a Rinette é sua namorada, e isso faz o Raster rir, e logo em seguida ele começa a zombar do Rick, dizendo que além de velho e feio, ele é apenas um aventureiro de rank F. O Rick então comenta que o Raster não parece ser tão forte, mas o Raster revela que é um aventureiro de rank A, e também revela que atingiu o rank A quando tinha apenas 14 anos de idade. Ele explica que é o examinador da segunda etapa do exame, e se vira para a Rinette, convidando-a para jantar com ele, mas ela diz a ele para se afastar, pois ela é a namorada do Rick. Ela também diz que o perfume dele é muito forte para o seu gosto. O Raster fica furioso e promete que vai dar uma surra no Rick. Depois disso, o Fred e a Angélica chegam e se agarram
no Raster, afinal ele é o irmão dos dois. O pequeno diz que o Rick zombou dele, e por isso ele planeja se vingar. A Angélica poderia piorar as coisas, mas ela não diz nada. Quando o Rick chega ao centro de exames, ele fica sabendo que o próximo teste será uma batalha simulada. A Rinette o aconselha a se conter, mas ele acha que vai precisar dar tudo de si, especialmente se o Raster for o seu examinador. Do nada, um homem chamado Lynx aparece e se apresenta como o examinador do Rick, deixando um pouco mais aliviado. Ele menciona que também se tornou um aventureiro tarde na vida e diz que levou 20 anos para chegar ao rank B. Ele diz ao Rick que ele é uma grande motivação para os homens de meia idade que querem realizar seus sonhos. Depois de falar isso, o Lynx vai embora, enquanto comenta consigo mesmo que o Rick parece ter treinado muito para esse exame. Mas o Raster aparece de repente, dizendo que eles precisam conversar. Depois de algum tempo, os candidatos são informados que o Lynx ficou doente e que o Raster vai assumir o cargo de examinador. O Rick e os outros participantes ficam preocupados, pois o Raster é conhecido como o Homem dos Mil Feitiços e o seu outro apelido é o Triturador de Ranks F. O Rick percebe que está em apuros e pensa em fugir, mas sabe que seus superiores triplicarão o seu treinamento se ele não for bem sucedido. A Rinette o conforta novamente, dizendo que acredita nele, mas um garoto encapuzado de repente se aproxima dele e se oferece para lhe contar sobre o seu futuro. Ele pega uma bola de cristal e diz ao Rick para se sentar, mas a Rinette percebe que há um feitiço na cadeira e o Rick acaba desaparecendo antes que ela possa fazer qualquer coisa. Ela fica furiosa e destrói a bola, revelando que a pessoa que planejou essa armadilha com o feitiço de teleporte foi o pequeno Fred. Ela pergunta a ele para onde o Rick foi levado e o ameaça, dizendo que vai enfiar a cabeça dele dentro do seu próprio traseiro. O garoto, com medo, revela que transportou o Rick para 100 metros de distância dali e que atualmente ele deve estar perto da praia. Ao mesmo tempo, vemos que o Rick está cercado por pessoas vestidas de preto e uma delas apresenta o grupo, revelando que a tarefa deles é se livrar do Rick. O Rick percebe que isso faz parte do plano do Raster e o homem revela que todos eles estão acima do rank B, portanto ele não tem chance contra eles. No entanto, os professores do Rick aparecem de repente, exigindo saber o que está acontecendo, mas o Rick lhes diz que esses homens estão apenas o ajudando a se aquecer para o exame. Ele pede aos seus inimigos que fujam se quiserem salvar suas vidas, mas um deles ataca o Bronxton e sua lâmina se estilhaça ao entrar em contato com a sua pele. O Bronxton quebra o punho do homem e também o cura instantaneamente, dando ao homem uma nova oportunidade de atacá-lo. Um outro mestre do Rick, chamado Mizette, diz a ele para parar de se preocupar e saca sua arma e atira nos homens com suas balas mágicas. Um outro membro da equipe do Rick, chamada Alice, é feita de refém por um dos homens. Ele exige que todos entreguem suas armas. O Rick diz a ele para soltá-la para o seu próprio bem, mas o homem a ameaça machucá-la. Então ela se enfurece e o afasta com seus poderes. O líder dos homens percebe quem eles são, reconhecendo a Alice como a maga mais forte do mundo, o Mizette como o maior artesão de armas e o Bronxton como um mestre em todos os tipos de magia de suporte. Juntos, eles são o grupo mais forte do planeta, que o nome meu editor vai colocar na tela para vocês. Após as apresentações, a Alice acaba com os guardas restantes, enquanto Rick corre de volta para a sala de exames para encontrar a Rinette. Quando ele retorna, a Rinette joga o Fred para longe, mas o Lynx aparece de repente, revelando que o Raster o forçou a deixar o cargo de examinador e o trancou em uma sala. Ele pede ao Rick para sair da sala de exame por sua segurança, mas o Rick se levanta e vai até o Raster o confrontar. Vemos então que o Raster estava atormentando os outros na arena, enquanto um homem chamado Adolf o observa. Esse homem tem uma habilidade única de ver as estatísticas principais das pessoas, que são a força, a destreza, a capacidade de mana e o controle mágico. Um competidor com estatísticas medianas é derrotado pela magia de raio do Raster, e quando Adolf verifica suas estatísticas, ele vê que o Raster tem uma quantidade insana de mana. Seus olhos começam a doer, porque olhar alguém poderoso lhe causa dor, mas ele percebe que o Rick está entrando em campo. Então ele verifica suas estatísticas. Nesse momento, Adolf fica chocado, pois o Rick tem todas as suas estatísticas no máximo, exceto a mana, e por ter olhado para alguém tão poderoso usando seu poder, ele acaba sentindo uma dor insuportável. Enquanto isso, a Lisa conhece a Rinette, e ela se apresenta como ex-colega de trabalho do Rick. Então a Rinette a convida para se sentar com eles. O Bronxton pergunta a Rinette o que ela acha do Hit, e ela acredita que ele passará facilmente no exame, mas a Lisa pensa o contrário, já que o Raster é conhecido por esmagar os competidores de Rank F com sua magia. Antes da batalha simulada, o Raster elogia o Rick por ter escapado dos seus guardas, mas ele diz ao Rick para não ficar confiante demais. O Rick pergunta por que o Raster se tornou um aventureiro, e ele revela que nasceu sendo um gênio, por isso decidiu se tornar um Rank A para ganhar prestígio, mas ele planeja desistir dessa vida, pois já está cansado disso. A luta finalmente começa, e o Raster dispara uma rajada de gelo contra o Rick, mas ele não se mexe, e o Raster
Raster pensa que o Rick deve estar com muito medo, mas ficamos sabendo que ele decidiu apenas seguir o conselho da Rinette de manter a calma durante o primeiro minuto da batalha e só atacar depois de observar completamente o oponente. O Raster lança seu próximo ataque, que cria uma enorme explosão, mas o Rick não sofre nenhum arranhão. A Lisa fica surpresa e o Bronxton conta a ela sobre o intenso treinamento do Rick, no qual ele foi forçado a usar 100 kg de peso em seus tornozelos e correr carregando eles por uma floresta repleta de cobras demoníacas. O Raster o ataca de forma incansável, mas o Rick permanece calmo e o Bronxton revela que o Mizette foi o treinador mágico do Rick, enquanto a Rinette ficou encarregada de treinar apenas sua destreza. E a Lisa fica surpresa ao ouvir isso, pois achava que a Rinette era apenas uma empregada. O Bronxton menciona que o poder do Rick é igual ao de um aventureiro de rank S, mas ele não tem consciência do quão forte é. O Raster usa sua magia de terra para esmagar o Rick e acha que a luta acabou, mas o Rick consegue se libertar. Então Raster fica irritado e tenta dar um soco no Rick, mas é contra-atacado e acaba sendo atingido. O Raster não consegue entender como o Rick está bloqueando seus ataques, enquanto o Rick já o observou completamente, e ele percebe que apesar do seu incrível poder, sua falta de treinamento adequado torna seus movimentos ineficientes. O Raster usa sua magia de fogo, mas o Rick a bloqueia, e o Mizette diz a Lisa que o Rick usou apenas 1% de sua força para bloquear o ataque. O Raster se aproxima com seu passo instantâneo, mas o Rick o rebate, enquanto comenta que o Raster é lento demais. O Raster admite que o Rick é habilidoso demais para um rank F, mas também revela que não está lutando com toda a sua força, pois ele está cansado depois de ter derrotado os outros competidores. Ele chama o Rick de sortudo. Então o Rick fica furioso, pois o Raster ainda não reconhece sua força. Ele então conta sobre o treinamento insano pelo qual passou e diz que colocou sua vida em risco para ficar mais forte. O Mizette conta a Lisa que o Rick morreu várias vezes durante seu treinamento, mas o Bronxton o reviveu, e que o Rick só conseguiu atingir o nível que ele tem atualmente, pois ele conseguiu superar suas limitações físicas, nunca desistindo. Na arena, o Raster zomba dele, perguntando por que o Rick se submeteria a um treinamento tão difícil. Então, ele revela que quer derrotar o monstro mais forte do mundo, chamado de Kaiser Alsapiet. Seu nome estava escrito na lenda do herói Yamato, e o Bronxton revela que derrotar o monstro é o objetivo final do grupo deles, mas o Raster diz que não acredita que esse monstro seja real. Ele prende o Rick com sua magia de terra e cria um enorme golem de árvore, mas o Rick usa um feitiço básico de tiro de ar, que ele praticou 100 milhões de vezes. Assim, ele se liberta das raízes. A Lisa fica surpresa ao ouvir um número tão grande, pois parece impossível que alguém tenha praticado tanto assim, mas o Bronxton explica que o Rick conseguiu isso usando uma magia especial de tempo e espaço. O Raster usa o seu feitiço mais forte para atacar o Rick, mas ele contra-ataca com seu tiro de ar, e o Raster, que havia se tornado um golem do tipo árvore, se despedaça e é jogado em direção aos bancos, onde ele finalmente fica inconsciente, e todos na arena ficam chocados com o fato do examinador mais forte ter sido derrotado por um aventureiro de rank F. O Rick se reúne com seu grupo, que o parabeniza por ele ter passado no teste, e ele agradece a ajuda. O Raster aparece com seus irmãos, e o Rick diz que ele deve treinar uma habilidade até que ela atinja o seu limite, mas o Raster acha que o Rick está tirando sarro com ele, e diz que vai ser o seu examinador novamente no exame de promoção, e promete derrotá-lo na próxima vez. O Raster sai com seus irmãos, mas a Angélica para por um momento e se curva para ele, o que deixa o Rick confuso. O Rick e a Rinette aguardam os resultados, e quando os nomes dos candidatos são anunciados, o Rick parece calmo, e a Rinette pergunta como ele pode estar tão relaxado, já que ele estava muito nervoso durante o teste, mas ele diz que acabou de se lembrar de algo importante. Assim, voltamos à época em que o Rick era criança. Ele lê sobre o herói Yamato, que sonha em derrotar um monstro mais forte chamado Kaiser para poder reivindicar um tesouro que pode conceder qualquer desejo. O Rick fica tão inspirado pela história que começa a sonhar em se tornar um aventureiro e compartilha seu sonho com seus pais, mas eles não o apoiam. Seu pai diz que essa história não passa de um conto de fadas, e sua mãe se preocupa com o fato de que se tornar um aventureiro é muito perigoso. Por isso, ambos pedem para que ele procure um emprego estável. Assim, ele fica desapontado. Mas um dia, um médico lhe diz que ele tem uma habilidade única que ainda não foi ativada. Ele se dá conta de que o Yamato também tinha essa habilidade rara, o que o deixa muito empolgado, pois ele acha que tem potencial para se tornar um grande aventureiro. O Rick passa sua infância esperando que sua habilidade seja despertada, mas com o passar do tempo ele vai ficando deprimido, já que ele não vê nenhum progresso. Seus amigos sugerem que ele se torne um aventureiro mesmo assim, porque até mesmo aventureiros sem habilidades especiais podem ganhar um bom dinheiro, mas o Rick diz que quer realizar o seu sonho. Com o passar do tempo, o Rick acaba desistindo de esperar pelo despertar de sua habilidade e aceita um emprego como um recepcionista da guilda, o que deixa seus pais muito felizes. Ele trabalha por 14
12 anos, mas não se sente realizado com o emprego e continua tentando despertar sua habilidade, mas nada funciona. Assim, o Rick finalmente desiste do seu sonho e deixa de lado o livro que costumava ler quando era criança. Ele trabalha com a Lisa e segue sua vida normal, até que um dia seu amigo, o Zaid, aparece e diz que se tornou um aventureiro de rank B, e o Rick fica surpreso. Ele esconde a inveja e parabeniza seu amigo, mas naquele mesmo dia ele ficou bêbado e se arrependeu de ter desistido do seu sonho. Ele fica perdido em seus pensamentos, quando do nada começa a ouvir pessoas gritando e um monstro gigante aparece na sua frente. A Rinette aparece e caminha em direção ao monstro, mas o Rick a impede, tentando protegê-la sem saber o quão forte ela é. Ela imediatamente corta o monstro em pedaços, impressionando muito o Rick, e os dois começam a caminhar juntos. Quando ela se apresenta, ele fica chocado ao saber que ela é uma aventureira de rank S, e a pergunta se não é tarde demais para que ele corra atrás do seu sonho, já que ele está na casa dos 30 anos. Ela então lhe diz que por conta da idade, a capacidade de mana dele não pode ser melhorada, e que provavelmente ele nunca vai conseguir ser um aventureiro. O Rick fica triste, mas continua sorrindo, e convida ela para jantar com ele. Ela aceita o convite, o que surpreende o Rick, pois ele achava que ela não aceitaria. O Rick continua feliz durante todo o dia seguinte, mas quando está a caminho do jantar com a Rinette, um grupo de monstros ataca a cidade, arruinando os planos dele. A Rinette diz para ele levá-los até ela, e então ela libera seu ataque, eliminando todos os monstros em um instante, mas de repente ela sente a presença de um dragão, e as suas memórias traumáticas voltam à tona, fazendo com que ela não consiga mais controlar o seu poder mágico. Um enorme dragão aparece, e todos entram em pânico. O Zaid e os outros aventureiros tentam combater a criatura, mas os ataques deles não surtem nenhum efeito. O Zaid percebe que eles não têm chance contra um inimigo tão poderoso, então ele grita pedindo para todos correrem, só que o dragão cria uma barreira ao redor deles, impedindo qualquer chance de fuga. Mesmo assim, o Rick reúne toda a coragem que ele tem e dá um passo à frente, dizendo que vai enfrentar o dragão como um verdadeiro aventureiro, mesmo estando apavorado. Os outros tentam impedi-lo, mas o Rick fala que quer morrer como um aventureiro. Essa declaração acaba motivando todos ali, que também partem para o ataque contra o dragão, só que não adianta de nada, pois ele domina todos com facilidade. Mesmo assim, o Rick se recusa a desistir e dá mais um passo à frente, mas o dragão o esmaga contra o chão. Todos pensam que ele morreu, só que na real, isso acaba ativando sua habilidade oculta, que ele esperou uma vida inteira para despertar. De repente, ele se levanta, segurando o pé do dragão com só uma mão, e uma energia absurda começa a transbordar do corpo dele. O Rick fica feliz em ver que sua habilidade finalmente foi ativada, e desafia o dragão a atacá-lo. Então, o dragão solta uma baforada de fogo em cima dele. O Rick bloqueia esse ataque de fogo. Então, o dragão muda de tática e dispara um laser, mas ele consegue refletir o ataque. No fim, ele derrota o dragão, deixando todos completamente chocados. Só que essa transformação repentina exige demais do corpo dele, e ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele percebe que a Rinette estava esperando por ele. Ela revela que ele ficou inconsciente por uma semana inteira, e o convida a se juntar ao grupo dela, dizendo que o objetivo final deles é derrotar o grande monstro Kaiser. Ela acredita na determinação do Rick de nunca desistir, e diz que ele pode ficar ainda mais forte se lutar ao lado deles. Ela o incentiva, dizendo que ele ainda pode se tornar um aventureiro, apesar da idade, e ele começa a chorar, pois é a primeira vez que alguém lhe diz para perseguir o seu sonho. Voltando ao presente, vemos o Lynx parabenizando o Rick por ter passado no teste. Ele menciona que receberá alta em breve do hospital, e por isso quer tomar um drink com o Rick. Ele também diz que quer conhecer os amigos do Rick. Então vemos o Lynx andando e se perguntando por que o Rick lhe disse para usar sua melhor armadura. Ele segue as instruções, mas fica surpreso quando chega ao castelo do Lorde Demônio. Ele pergunta se eles não vieram pelo caminho errado, mas o Rick abre a porta e pede desculpas por tê-lo feito ir tão longe, mas seu amigo fica surpreso por não ver monstros ali dentro. O Rick menciona que os monstros não se aproximam do castelo. Isso faz com que o Lynx se pergunte por que então ele lhe disse para usar sua melhor armadura. Então o Rick explica que é para evitar que ele morra. A Rinette cumprimenta o Lynx lá dentro, e ele vê a Alice, o que o faz esperar que sua filha cresça e se torne tão forte quanto ela. Mas repentinamente, ela dispara um raio contra ele, e quando está prestes a atingi-lo, o Rick o desvia, fazendo com que uma parede seja destruída. Ele lembra a Alice que ela não pode lançar magia dentro do castelo, mas ela diz que está com saudade de brincar com Rick, e a Rinette fala que os custos do concerto serão reduzidos do seu pagamento para alimentação. Então, a pequena pede desculpas por suas ações, mas o Rick decide passar um tempo com ela, pois sabe que ela fará isso novamente se ele não brincar com ela. A Rinette leva o Lynx para o seu quarto, onde ele percebe o Mizette pela janela e vai falar com ele. Ele está interessado no lançador de foguetes que o Mizette está segurando, então o Mizette permite que ele teste, e ao disparar o foguete, ele fica chocado
com seu poder, o que o faz pensar que, se isso fosse produzido em massa, as guerras do mundo inteiro seriam mudadas. Enquanto Lynx caminha pelo castelo, ele se depara com Bronxton e fica impressionado com a quantidade de livros que ele tem. O Bronxton então diz que sua biblioteca é particular e revela que se sente calmo quando está cercado de livros, o que faz o Lynx se perguntar se ele também faz parte do grupo, já que entre todos, o Bronxton parece ser o mais inteligente. Ele pergunta ao Bronxton se ele leu todos os livros, mas ele explica que ainda não leu todos, pois estava ocupado ajudando o Rick em seu treinamento. O Lynx pede para aprender com ele também, e o Bronxton aceita o pedido, pois acredita que o Lynx tem a mesma força de vontade que o Rick. Ao iniciarem o treinamento, o Lynx cai de um penhasco por causa dos pesos que amarraram nele, e isso faz pensar que vai morrer, mas ele sobrevive à queda, pois cai em cima de uma fera que a Rinette havia matado para o jantar. Ela percebe que ele está sendo treinado pelo Bronxton, e ele agradece por ela ter salvo a vida dele, mas o Bronxton já arrasta ele de volta para o treinamento sem dar tempo para ele nem mesmo respirar. Depois que eles voltam para o castelo, o Rick comenta que pensou que eles haviam ido para lá para uma sessão de treino leve, mas o Mizette diz que ele não deveria acreditar em tudo que houve por aí. A Rinette também quer brincar com o Lynx, mas o Rick fala que ele vai virar cinzas se ela brincar com ele, mas o Mizette fala que a culpa é do Rick por ter convidado ele. A Rinette oferece um chá para eles, e logo depois que ela sai, o Lynx pergunta para o Rick até onde ele foi com ela, mas ele logo explica que não tem esse tipo de relação com a Rinette. Ele acha que eles não têm chance juntos, já que ele está na casa dos 30, mas o Lynx fala que idade é só um número, e ainda revela que ele e sua esposa têm uma diferença de 20 anos de idade, o que torna o Lynx alguém que deveria ser preso. À noite, quando todos estão jantando, o Lynx diz para o Rick ajudar a Rinette com as tarefas, dizendo que essa é uma boa chance para ele se aproximar dela. Ele então sai para ajudar, e o Lynx comenta que quer ver a habilidade especial do Rick, mas o Bronxton explica que essa habilidade só se ativa sob certas condições, e que o Rick não tem controle sobre ela. O Bronxton também diz que o Rick já é tão forte quanto um aventureiro de rank S, mas que se a habilidade dele ativar, ele vai acabar ficando mais forte do que todos ali. Depois disso, eles contam para o Lynx que a missão deles é derrotar o Kaiser, e perguntam se ele sabe das 6 pedras mágicas que abrem o portal espiral, onde o monstro colossal chamado Kaiser vive. Eles sabem que as 6 joias estão prestes a ser ativadas, pois isso acontece a cada 200 anos. Então, eles acham que as pedras devem estar liberando uma quantidade absurda de mana, e o Lynx fala que vai dar uma olhada para ver se encontra alguma pista. O Rick pede um conselho para ele sobre como se aproximar da Rinette, dizendo que não conseguiu encontrar nada para ajudar ela, já que ela é boa em tudo, mas o Lynx só dá risada dele. No dia seguinte, o Rick e os outros vão até a guilda para aceitar uma missão, mas o Bronxton fica confuso quando o mestre da guilda fala que eles não podem aceitar. O Rick percebe que para aceitar essa missão, o grupo precisa ter 4 pessoas e pelo menos 2 membros de rank A. Então o Bronxton pede ao mestre da guilda para arrumar alguém que possa completar o time. Então o mestre da guilda avista a Rei e a chama, e diz a ela que finalmente chegou o seu dia de participar de uma missão de rank alto. Quando a missão começa, a Rei pergunta se eles estão procurando alguma coisa, e o Rick responde que eles estão atrás de uma pedra mágica. Ela pergunta se a pedra é um item caro. O Rick diz que sim. No entanto, ele explica que ela deve ter cuidado ao manusear a pedra, pois ela pode atrair monstros. Ao ouvir isso, a Rei garante que pode dar conta de alguns monstros. Ela pergunta ao Rick sobre o seu rank, e quando ele diz que está no rank F, ela chega à conclusão de que ele começou como um aventureiro muito tarde, e por isso ela quer evoluir logo e não se tornar alguém como ele. De volta ao castelo, a Rinette se pergunta se todos ficaram bem, mas o Mizette acha que nada vai acontecer com eles, já que essa missão está sendo liderada pelo Bronxton. De repente, o Mizette usa sua nova invenção para tentar ver por debaixo da saia dela, mas ela o pega cometendo tal ato e destrói sua máquina. Enquanto isso, Rick e os outros se deparam com Wyvern, e a Rei fica com medo e diz que eles devem pedir ajuda, mas fica chocada quando Bronxton afasta a criatura com um soco. Em sua mente, ela disse: "Nossa, que homem gostoso." Ela diz que ele vai acabar matando todos, pois mais Wyverns virão, e ele explica que não o matou, mas ela não consegue entender qual é o plano dele. O Rick a leva embora, e ela continua falando sobre os Wyverns, mas fica chocada quando um deles cai nas proximidades. Ela percebe que o Bronxton e a Rinette estão destruindo todos eles, mas de repente, um Wyvern Shine aparece na frente dela. Ela comenta que até mesmo um aventureiro de rank A teria dificuldades para derrotar um desse, e diz que eles deveriam fugir, mas o Rick fala que precisa verificar algo, e pede que ela fuja, mas ela decide lutar ao lado dele. Ela começa a lançar o seu feitiço, mas fica chocada quando Rick consegue derrotar a criatura com um soco, arrancando a cabeça dela em um instante. No dia seguinte, a Rei comenta com o mestre da guilda sobre como Rick levaram um cadáver de
um wyvern para comer. Ela acha que depois de estar com eles, ela teria desistido de lutar contra monstros, mas na verdade, ela está ainda mais motivada a ficar forte. Enquanto isso, o Rick e os outros encontram uma das joias mágicas, e depois que o Mizette usa sua magia, um mapa revela que a próxima joia está em Heractopia. Então ficamos sabendo que há 400 anos atrás, o quarto rei Alexander Heractopia construiu um coliseu na cidade. Nele eram realizados torneios, e o rei só usava os punhos para lutar, mas mesmo assim continuava invicto como campeão, tendo uma sequência de 10.000 vitórias. O Rick e os outros chegam a Heractopia, e ao ver a estátua do Alexander, o Bronxton comenta que gostaria muito de lutar com ele, mas o Rick diz que eles destruiriam um país inteiro se isso realmente acontecesse. Eles tentam obter informações sobre as 6 joias, mas todo mundo foge ao ver o grupo deles. O Rick sugeriria até a prefeitura, mas antes de saírem, eles veem uma garota chamada Milcia sendo assediada. O Bronxton tenta intimidar o homem que estava fazendo isso. O homem se chama Gold, e ele não se assusta, pois ele, na verdade, é um grande lutador. Mas o Bronxton acha que ele é muito fraco, e o homem, ao ouvir isso, fica irritado. Assim, os dois vão para um beco lutar, mas assim que começam a lutar, o Gold é derrotado na hora. Depois disso, o Bronxton mostra para eles a joia mágica e pergunta se eles viram algum cristal parecido com aquele. O Gold e a Milcia dizem que sim, mas ela não lembra onde foi que viu. Então, o Bronxton pede para que ela tente lembrar. Do nada, eles são interrompidos por um desfile anunciando o torneio do Rei do Punho. O Gold comenta que um homem chamado Werewolf está numa sequência de vitórias há 3 anos. O Gold e a Milcia apontam para o cinturão de campeão dele, e o Rick fica chocado, porque uma das joias mágicas está cravada nesse cinturão. Depois do desfile, o Werewolf vai até uma academia, onde um senhor de idade pede desculpas por ter obrigado ele a participar do desfile, mas o Werewolf não vê problemas nisso, pois o trabalho de um lutador é garantir que o público aproveite o torneio. O velho pergunta como ele está se sentindo, e o Werewolf diz que está bem, e que talvez ele fique melhor se encontrar um oponente à altura. De repente, o Rick e os outros chegam no ginásio. O senhorzinho acha que eles são fãs do Werewolf, mais conhecido como Kevin. Então, o Rick explica que eles são aventureiros, mas antes que ele consiga falar o motivo da visita, o Bronxton já manda a real, dizendo que deseja o cinturão. Ele explica que aquela joia mágica era de um antigo membro do grupo deles, e que eles estão procurando pelas outras. O senhor de idade se irrita com essas histórias e se prepara para expulsá-los, mas o Werewolf interrompe e diz que acredita no que o Bronxton está falando, mas mesmo assim ele diz que não vai entregar o cinturão, pois ele é muito importante para o povo de Heractopia. Então, a única forma de conseguir esse cinturão é vencendo o torneio de Rei do Punho, e como não tem outro jeito, o Bronxton acaba deixando o ginásio, pois ele não quer causar problemas. O velho acha que o Werewolf não deveria tê-los deixado ir, mas ele também pensa que se eles lutassem, todos nessa academia acabariam mortos. Ele sabe que todos os membros daquele grupo são fortes, mas acredita que o Bronxton é o melhor, por isso ele está muito animado para enfrentar ele. O Bronxton diz para o Rick e a Rinette que eles precisam entrar no torneio, e então ficamos sabendo que eles têm que passar pelas eliminatórias que rolam nas partes leste e oeste da cidade para poder participar. Depois disso, eles ainda têm que vencer uma liga formada pelas pessoas que passaram nas eliminatórias, e o último sobrevivente dessa liga vai poder entrar no torneio. O Bronxton fala para o Rick participar da Liga do Oeste, enquanto ele vai para a Liga do Leste, mas o Rick fica preocupado com o Bronxton, pois ele vai estar sozinho. Só que o Bronxton diz que eles não precisam se preocupar com ele, pois ele contratou o Gold como seu guia. Depois disso, a Rinette fala para o Rick que ele precisa passar num teste para entrar nas eliminatórias, e quando ele vai fazer esse teste, um homem diz para ele que ele vai ter que participar de uma batalha simulada. O Rick fica se perguntando se o oponente dele é forte. O homem então revela que a pessoa contra quem ele vai lutar venceu todas as lutas de qualificação, mas o cara também comenta que não importa se ele perder, porque ele ainda vai avançar se a habilidade dele atingir o esperado. De repente, vemos que o inimigo que o Rick vai ter que enfrentar é a Angélica. O Rick pergunta se o Raster está com ela, mas ela revela que veio sozinha e que sabe que não é páreo para ele, já que ele derrotou o irmão dela. Quando a luta começa, ela decide atacar com força total, mas do nada ela cai. Ela se levanta e se prepara para atacar de novo, mas cai mais uma vez, e o Rick revela que está usando uma nova técnica nela, onde ele fica atacando as pernas do oponente até que ele se renda, mas ela se recusa a desistir e está prestes a atacar de novo, só que ele continua derrubando ela. Ela diz que nunca vai se render, e o Rick fica impressionado com a determinação dela, e até mesmo pensa em atacá-la de verdade, mas quando ele está prestes a fazer isso, ela desiste do nada. Depois disso, a Angélica se encontra com o Rick e começa a chorar. Então, ele leva ela até o restaurante da Milcia, e ela pergunta por que ele veio para Heractopia, e ele explica que quer participar do torneio. Ela revela que se tornou uma lutadora
fora há 4 meses e que também precisa ir para o torneio, não importa o que aconteça. Ela acha impossível que o Rick entre no torneio, pois uma pessoa precisa vencer 40 lutas em 6 meses e ela acredita que ele não conseguirá, já que falta apenas uma semana. Mas a Rinette diz que eles já se inscreveram para participar de 40 lutas nos próximos 4 dias. E o Rick comenta sobre sua próxima luta, onde a recepcionista diz que seu oponente é um homem chamado Grit Albert, e há rumores de que ele usa armas ilegais durante a luta, mas foram realizados exames de corpo de delito e não encontraram nada. Quando a luta começa, o Grit tira uma pedra da sola do sapato e dá um soco no Rick. Isso o faz pensar que venceu a luta, mas ele fica chocado quando percebe que quebrou sua mão ao tentar atingir o Rick. O Rick diz a ele para treinar mais se quiser usar todo o potencial da pedra. Então, ele ataca o homem usando uma técnica em que ele erra o soco, mas a onda do choque do soco nocauteia o oponente. A Angélica também vence sua luta com facilidade, pois chuta o seu oponente e o arremessa contra a parede. Depois disso, a Rinette e o Rick a parabenizam, pois ela venceu 40 lutas, o que significa que ela passou nas eliminatórias. A Angélica diz para o Rick que ele só pode participar de uma luta por dia em cada local, e embora existam muitos locais no país, eles são muito distantes, então não é possível que ele lute em 10 partidas nesse dia. A Angélica diz que sua próxima partida é a 30 quilômetros de distância, então mesmo que ele pegue uma carruagem, ele não vai chegar a tempo. Mas o Rick diz para ela que está com pressa, então ele começa a correr até lá. Depois que ele sai, a Rinette pergunta se a Angélica quer ver o jogo dele. Ela explica que sim, mas acha que não é possível, então a Rinette diz que vai ajudá-la. Ela agarra a Angélica e começa a pular de um telhado para o outro, o que assusta a Angélica, mas a Rinette diz que essa é a única forma deles chegarem a tempo. Depois de 4 dias, a Angélica não consegue acreditar que o Rick realmente venceu 40 partidas, e ela fica feliz por não estar na mesma chave de grupos que ele. A Rinette pergunta se a Angélica planeja vencer a liga, mas ela sabe que isso não é possível, pois o Rick também está participando. A Rinette revela que até mesmo o Bronston também está participando, e isso desanima ainda mais a Angélica. Ela se pergunta se a Rinette não se cansa de acompanhar o Rick, pois as pessoas podem acabar pensando que eles são namorados, mas a Rinette não se importa, pois na verdade ela já sente algo por ele. De repente, elas são interrompidas por um homem que pede ajuda por conta da falta de trabalhadores. Enquanto isso, o Rick é abordado por um homem chamado Snape. Ele é o presidente do comitê que administra a Liga Oeste. O Rick pergunta como ele o conhece. Então, o Snape menciona que ouviu falar dele porque ele foi a pessoa mais rápida a se classificar na Liga Oeste. Um homem diz para o Snape que a Angélica não está lá, e o Rick pergunta se ele a conhece. Então, ele explica que eles são próximos. O Rick pergunta quanto tempo faz que ele desistiu de ser um lutador, e isso surpreende o Snape, que pergunta como o Rick descobriu que ele era um lutador. Então, o Rick explica que depois de apertar a mão dele, ele percebeu que o Snape era um lutador treinado. O Snape revela que venceu um pequeno torneio há 20 anos, mas se aposentou aos 23. Então, aquele torneio foi a única vitória dele. Ele também menciona que a organização dele vai enviar um participante para o torneio, e antes de ir embora, ele pede ao Rick que diga a Angélica para não se esforçar muito. Depois disso, o Rick vai até o restaurante da Missia, e ela manda ele tomar cuidado, porque embora o Snape pareça um cavalheiro, existem muitos boatos de que ele tem ligação com o submundo. Ela comenta que a organização dele é a patrocinadora do torneio, então eles podem mandar um participante, pois tem uma vaga livre. Enquanto isso, Angélica e a Rinette estão usando roupas de coelhinha e tentando convencer o pessoal a apostar no torneio. Uma outra coelhinha elogia a Angélica pela energia dela, e ela diz que não aceitou o trabalho porque gosta, mas a Rinette lembra que foi a própria Angélica quem aceitou a oferta. De repente, um homem bêbado aparece e começa a assediar as coelhinhas, e quando ele tenta chegar perto da Angélica, ela e a Rinette dão uma surra nele. O Rick chega bem nesse momento e fica chocado ao ver o que a Angélica está vestindo, mas a sua reação é ainda pior quando ele vê a Rinette. Na academia, o Werewolf e o velho ficam impressionados com o Bronston, que conseguiu passar pelas eliminatórias da Liga Leste em 2 dias, e o Werewolf fica ainda mais surpreso quando descobre que o Rick fez a mesma coisa, só que em 4 dias. Ele fica empolgado para lutar com eles, e a expressão no rosto dele faz o velho se lembrar da época em que o recrutou para vir para a Heractopia. No dia seguinte, vemos que a Angélica está muito irritada com o Rick, porque ele reagiu de forma bem diferente quando viu ela de roupa de coelhinha. Ele e a Rinette dizem que ela também estava muito bonita, mas mesmo assim a Angélica continua irritada. Então, o Rick comenta que conheceu um homem chamado Snape no dia anterior, o
que muda totalmente o humor dela. Ela diz que não sabe quem ele é. Depois disso, o campeonato para decidir quem entra no torneio finalmente começa, e a primeira luta é entre a Angélica e uma garota chamada Ellen. A Angélica já parte direto para a ofensiva, mas a Ellen desvia do ataque. Quando ela tenta dar um soco na Angélica, ela bloqueia o golpe. O Rick e a Rinette percebem que a Angélica está se esforçando mais do que o normal, o que não é muito o estilo dela. Mesmo assim, ela vence a luta com um chute que joga Ellen direto contra uma parede. O Rick e a Angélica continuam vencendo suas lutas, e ela ainda tem mais 4 partidas, enquanto o Rick precisa ganhar todas para conseguir entrar no torneio. Na próxima luta, logo no começo, a Angélica enfrenta um homem chamado Taylor, e ela já começa lançando um ataque de raio nele, mas isso não funciona, e ele dá um soco nela que a joga contra a parede. Assim, o Taylor vence a luta. Depois disso, o Rick diz a Angélica que era perceptível que o oponente dela tinha uma defesa forte. Então, ele pergunta por que ela continuou usando técnicas que drenam a resistência dela, mas ela vai embora sem dar resposta. O Rick continua insistindo. Então, a Angélica diz que o Snape é o noivo dela e que ele ajudou a família dela quando eles estavam em apuros. Então, vemos um flashback de um ano atrás, onde os pais da Angélica faleceram. Então, ela e seus irmãos tiveram que cuidar da família, mas acabaram enfrentando problemas financeiros. Foi aí que o avô da Angélica fez um acordo com o Snape. Ele deu apoio financeiro à família, em troca do noivado com a Angélica. Com isso, eles conseguiram resolver os problemas de grana. Só que já era tarde demais para quebrar o acordo com o Snape. O Rick fica chocado ao descobrir que o Snape é o noivo da Angélica, e ela fica irritada por ele não ter parado para ouvir a história dela. De repente, eles veem um cara chamado Gate, que está machucando uma mulher que esbarrou nele sem querer. O Taylor vai até ele, tentando impedir a situação, mas o Gate derruba ele no chão com um único golpe. O Gate começa a rasgar as roupas da garota, e a Angélica manda ele parar, só que aí ele decide atacar a Angélica, mas o Rick entra na frente e o impede. Logo em seguida, o Snape aparece do nada, dizendo para o Gate se controlar até o torneio. Então o Gate decide ir embora. Depois disso, o Rick fica surpreso quando o Snape menciona que o Gate é seu irmão. Depois que ele vai embora, o Rick bota sua cabeça para pensar e pergunta a todos se o Snape não patrocinou o torneio apenas por conta do noivado com a Angélica. Ela acha que isso pode ser verdade, pois ele investiu uma grana pesada no noivado dela e dele, mas ele não tem dinheiro suficiente para isso. Então ele provavelmente está contando com a vitória do torneio para fazer uma fortuna. O Rick sabe que muitas apostas acontecem nesses torneios, e se o Snape pretende ganhar muita grana com as lutas, provavelmente ele planeja manipular cada uma das lutas. A Angélica acredita que ele vai fazer isso por meio do lutador que ele está patrocinando, e ela tem um ótimo plano: derrotar esse lutador para fazer com que ele cancele o casamento. Mas o problema é que o lutador é justamente o Gate, e ela sabe que não tem chances contra ele. Então o Rick se oferece para treiná-la. Quando o treinamento começa, o Rick coloca pesos no corpo da Angélica e ainda amarra ela nele, o que a deixa totalmente confusa, mas ele só manda ela usar magia de fortalecimento e começar a correr. Ele explica que ao colocar ela em contato com alguém rápido, o corpo dela vai se adaptar mais rápido a movimentos velozes. Ela pede uma pausa, mas ele avisa que só vão descansar depois de 6 horas. Ele até se surpreende, pois ela conseguiu sobreviver ao primeiro dia, e comenta que quando foi treinado pela Rinette, ele desmaiou logo de cara. Agora, Angélica está exausta, mas está feliz por ter sobrevivido ao primeiro dia. Só que ela fica em choque quando o Rick diz que aquilo tudo foi só o aquecimento. E no 5º dia de treino, a Angélica foge. Ela fica sentada em uma cafeteria e pensa que o Rick nunca vai adivinhar onde ela está, mas ele aparece em apenas 15 minutos, e ela acha que vai levar uma bronca por ter fugido. Mas o Rick entende o que ela fez, porque ele também pensou em desistir várias vezes durante o próprio treinamento. Ele chegou a morrer várias vezes, mas o Bronxton continuou ressuscitando ele, e sempre dizia ao Rick que ele iria se arrepender ainda mais se ele desistisse desse treinamento, e isso fez ele continuar treinando. Ela então explica que desde criança foi ensinada a ser uma nobre, mas isso não combina com ela, e ela quer contribuir com a família sendo alguém que sabe lutar. Ela decide continuar o treinamento, e o Rick diz que ela é uma excelente espadachim, mas sabe que um lutador precisa lutar com as mãos. Então ele acha que ela deve usar técnicas que transformem as mãos dela em uma espada, e é por isso que ele chamou a Rinette para treiná-la. A próxima luta da Angélica é contra um homem chamado Silver, e aquele que vencer entra no torneio. Todo mundo acha que ela vai ter dificuldades, mas quando a luta começa, ela dá um chute nele e vence a luta instantaneamente. Mas mesmo tendo terminado, ela continua tentando lutar, pois em sua mente ela ainda pensa que está treinando. Depois disso, a Rinette e o Mizette chegam, e a Rinette pergunta se eles encontraram as joias mágicas no Império, mas o Mizette diz que a informação estava errada. O Bronxton também chega, e enquanto todos comem, o Rick elogia a Angélica por ter aprendido rápido com o treinamento. Ela acha que não tem tempo suficiente para aprender tudo, mas o Bronxton explica que mesmo
mesmo que ela treine por um curto período de tempo, os esforços dela ainda vão ser recompensados. O torneio finalmente começa e quando os confrontos são anunciados, a Angélica percebe que o Git não vai enfrentar o Werewolf ou Bronxton até as finais. Ela acha que eles vão fazer com que o Git pareça forte lutando contra adversários fracos, e quando as chances contra ele forem altas, o Snape vai apostar no oponente e ganhar uma fortuna fazendo com que o Git perca de propósito, mas ela planeja acabar com os planos deles, já que vai lutar contra ele no segundo round. O Werewolf e um velho se aproximam do Bronxton e do Rick, e o velho comenta que o Werewolf ainda tem a mesma aparência de quando chegou na academia dele. Nisso, voltamos para o tempo em que o Werewolf entrou na academia, e o velho fala que eles têm um lutador que ficou entre os 4 primeiros do torneio. Então o Werewolf pede para lutar com esse cara, achando que conseguiria derrotá-lo facilmente, mas acaba perdendo a luta. Depois de sentir o gosto da derrota pela primeira vez, a atitude dele muda e ele começa a treinar sem parar, e isso faz com que ele se torne o novo campeão. Quando a primeira luta começa, o oponente do Gate tenta socá-lo várias vezes, mas isso não dá em nada, e o Gate o derrota com um único golpe. O público fica chocado com a força dele, mas o Rick acha que tem algo estranho, pois apesar do Gate ser forte, os movimentos dele parecem ser o de um amador. As outras partidas continuam, com o Rick e todos os outros passando para a próxima rodada. E na última rodada da primeira luta, o Werewolf enfrenta um homem chamado Ed. Quando a luta começa, o Ed parte para a ofensiva, mas o Werewolf imediatamente acerta um soco nele. O Rick acha que o Werewolf já sabia exatamente como o Ed iria se mover, e o Bronxton comenta que o Werewolf tem um ótimo olfato, e por isso ele consegue sentir a mudança nos sinais elétricos e na adrenalina. De repente, o Werewolf é derrubado pelo Ed após um golpe, mas a Rinette observa que o Werewolf se deixou atingir de propósito, e quando o Ed tenta atacar mais uma vez, o Werewolf o derruba no chão com um ataque, vencendo assim a luta. No dia seguinte, a partida da Angélica contra o Git está prestes a começar, e o Snape pergunta ao Rick se ele pode se sentar com ele, o que faz com que ele se pergunte por que o Snape não está sentado na área VIP, mas ele explica que a partida é entre seu irmão e sua noiva, então ele precisa assistir de perto. Enquanto isso, a Angélica se aproxima do Git antes da partida, dizendo que vai lhe mostrar os resultados do seu treinamento, mas ele a insulta, pois ela é mais fraca do que ele, embora ele nunca tenha treinado e só gaste o dinheiro do pai. Ela acha que ele está mentindo, porque não é possível ter seu físico tão bem definido sem um treinamento, mas ele apenas diz que vai evitar bater em seu estômago, para que ela ainda possa ter filhos do seu irmão. Quando a partida começa, a Angélica atinge o Git, mas o seu ataque não tem efeito sobre ele, então ela remove sua magia de fortalecimento, o que o surpreende, mas ao atacá-lo novamente, ela consegue ferir seu corpo, fazendo-o sangrar. O Snape fica chocado, pois nem mesmo a lâmina mais afiada poderia ferir o corpo do Git, mas a Rinette diz que a Angélica usava uma técnica de manipulação de mana, e embora não tenha conseguido aprendê-la completamente durante o treinamento, ela continuou treinando por conta própria. Assim, ao misturá-la à reflexão reversa de mana, ela conseguiu desenvolver essa técnica com seu próprio esforço. O Mizet explica que se trata de uma técnica para armazenar mana temporariamente no corpo e liberar instantaneamente mais produção do que o normal de mana. Isso exige muito do corpo, mas a Angélica pode usá-la facilmente depois de ter passado pelo treinamento infernal no último mês. Ela continua atacando o Git, o que o deixa muito irritado. Então ele dá um soco no chão, fazendo com que a arena se encha de poeira. Ele tenta lançar um ataque surpresa, mas ela consegue se esquivar, e mais uma vez ele usa a mesma estratégia, mas em vez de atacar pela frente, fica atrás dela e a manda contra a parede. Ela usa o passo instantâneo, mas fica chocada que ele conseguiu aprender esse movimento depois de apenas observá-la, e novamente acerta um golpe que faz ela voar. O Snape diz ao Rick que a primeira vez que encontrou o Git foi quando ele estava tentando fazer o seu nome como lutador, e o Git o derrotou facilmente, o que fez ele decidir se aposentar. O Snape sabe que todos acham que ele está manipulando as lutas, mas ele revela que antes do início do torneio, ninguém achava que um lutador desconhecido como o Git seria capaz de vencer. Então ele apostou tudo nele. Durante a luta, o Git insulta a Angélica e seus pais e continua batendo nela até deixá-la sem forças, mas quando ela se recusa a desistir, o Git começa a sentir vontade de matá-la. Quando ele se prepara para acabar com ela, o Rick joga o seu sapato nele, fazendo com que o seu ataque falhe. Após a partida, o Git se aproxima do Rick e tenta lutar, mas o Rick diz que vai esmagá-lo na frente de todo mundo. E depois que o Rick vence sua partida, ele vai ver como a Angélica está, e as enfermeiras explicam que ela não corre risco de vida, mas ela vai precisar de tempo para se recuperar dos ferimentos. Enquanto isso, Bronxton e o Werewolf vencem suas partidas, e os 4 finalistas do torneio são decididos. No dia seguinte, Angélica pede desculpas ao Rick, dizendo
dizendo que o fez perder seu tempo treinando ela. Ela começa a chorar, dizendo que fez o que podia para vencer essa luta. Ela continua chorando, dizendo que só queria realizar seus sonhos, mas ela está começando a achar que talvez ela devesse aceitar a proposta do Snape. O Rick acha que quem deve se desculpar é ele, pois a Angélica fez tudo o que pôde e ela não conseguiu enxergar o quão forte o Git era, mas ele pede para que ela assista a próxima luta, porque ele vai mostrar para ela o ápice de habilidade que ela pode alcançar. Antes do início da partida, o Git pede desculpas por não ter matado a Angélica, e isso deixa o Rick furioso. Então, quando a luta começa, o Rick já mete um soco no rosto do Git, fazendo com que ele caia de joelhos. O Git tenta revidar com um soco, mas o Rick se esquiva e acerta mais um ataque, fazendo o Git cuspir sangue. A Angélica fica chocada com a força do Rick, mas a Rinette revela que ele mal colocou força nesse ataque, explicando que ele usou um ataque penetrante, que causa um dano interno no corpo. Ou seja, não importa o quão resistente seja o corpo do Git, ele ainda vai se machucar. O Git então usa magia de fortalecimento e tenta atacar o Rick, que começa a recuar, mas o Git alcança ele e o derruba. O Bronxton percebe que essa magia de fortalecimento está consumindo muita mana, e o Snape observa que o Git nunca treinou para aumentar a mana dele, ou seja, a mana que todos estão vendo ali é apenas a mana com que ele nasceu, o que deixa o Rick irritado, pois ele teve que treinar muito por conta da sua falta de mana. O Rick acerta outro golpe penetrante, mas dessa vez não surte efeito algum, e o Git devolve vários ataques. O Snape acha que a luta acabou, mas o Bronxton percebe que o Rick não se importa com o que os outros estão vendo na arena, ele só se importa com o que a Angélica está vendo. O Git continua batendo, mas começa a ficar ofegante e se surpreende ao ver que o Rick não sofreu nenhum dano. A Rinette explica que o Rick usou uma técnica de manipulação corporal, que dispersa os impactos no corpo dele, ou seja, ele não sofreu tanto dano desses ataques. O Git percebe que o Rick está se segurando, limitando suas próprias habilidades físicas ao nível da Angélica, só para mostrar a ela o verdadeiro potencial que ela pode alcançar. O Git se enfurece e cobre seu corpo com aço e parte para cima do Rick, mas o Rick despedaça a armadura dele com um único ataque penetrante. O Rick percebe que a magia do Git não foi eficiente, pois ele está muito cansado, e tudo isso está acontecendo porque ele nunca se sentiu cansado na vida, então ele não sabe como se mover quando está exausto. O Snape pergunta se o Rick é um prodígio maior que o Git, mas todos dizem que ele não tem talento e que a única razão pela qual ele está vencendo é o quanto se esforçou. O Rick diz ao Git que ele é realmente um prodígio, mas os verdadeiros prodígios aprimoram suas forças, e o Rick sabe disso, pois já os viu de perto. O Git fica furioso e se transforma em sua forma de dragão. Ele começa a desferir golpes no Rick, que tenta revidar, mas percebe que seus ataques não estão funcionando. Ele nota que a Angélica no nível atual não consegue derrotar o Git, então começa a aumentar a velocidade e poder, o que faz ela perceber que ele está mostrando a ela o quão forte ela será se continuar treinando por um ano. O Rick o derruba e diz que a única maneira dele vencer é lutar com sua força de vontade, mas o Git se recusa a fazer isso. Então o Rick decide encerrar a luta. O Git então dá um soco no chão para encher a arena de poeira, mas o Rick usa um movimento que a Angélica usou, e assim ele consegue derrotar o Git, mas ele ainda sente que não consegue fazer esse movimento corretamente, pois se fosse a Rinette, esse golpe teria cortado o Git ao meio. O Rick vence a luta e a Angélica lhe agradece pelas lições e promete se tornar uma lutadora ainda mais forte no futuro. O Snape admite que está surpreso com o resultado, mas menciona que uma parte dele queria que o Git perdesse, pois foi ele quem encerrou sua carreira como lutador. O Snape observa que apesar de ter perdido, ele se sente bem e acha uma pena não poder se casar com Angélica, mas está tudo bem, pois ela pensa que ele só quer se casar com ela por ela ser uma nobre, mas a verdade é que ele realmente gosta dela. A próxima luta está prestes a começar, e o velho diz ao Werewolf que ele é o lutador mais forte e pede para que ele não se contenha durante a luta. Vemos que o seu oponente agora é o Bronxton, e quando o Werewolf vai entrar, o locutor o apresenta como campeão e a multidão vai à loucura, e assim o Rick percebe o quanto todos o amam. A luta começa e o Werewolf começa a golpear o Bronxton, que bloqueia facilmente seus ataques e contra-ataca, criando uma onda de choque que impressiona o público. O Werewolf diz que ele é o oponente mais forte que ele já enfrentou, mas de repente a parede se estilhaça e o Git aparece. Ele começa a se enfurecer e ataca as pessoas na plateia, enquanto o Snape percebe que o seu sangue de dragão o fez ficar descontrolado. O Werewolf diz a ele para não interromper a partida, mas ele avança contra o Werewolf. Então o Werewolf o detém e o manda voando com facilidade após um golpe devastador. Todos ficam surpresos por ele ter sido capaz de derrotá-lo com um golpe, e a Rinette revela que ele está no mesmo nível de um Rank S. O locutor pede desculpas pelo incidente e diz que eles vão remarcar a luta para amanhã, e o Werewolf acha uma pena, pois ele estava começando a gostar da luta. O Bronxton concorda
mas diz que percebeu que ele ainda estava se segurando. Mais tarde, naquele dia, vemos o Rick saindo para dar uma corrida, e ele chega à fronteira do país, onde vê o Werewolf treinando. Ele explica que decidiu treinar ali porque queria ficar sozinho, mas o Rick apareceu no momento perfeito, pois ele estava procurando um parceiro de treino. De repente, ele o ataca, e o Rick percebe que não tem escolha, então ele decide revidar e dar um soco no Werewolf, que consegue bloquear. O Rick fica impressionado por ele ter conseguido reagir a tempo, e pergunta por que ele foi atingido por um ataque daquele jeito no torneio. O Werewolf explica que adora lutar, e ficamos sabendo que quando começou a participar do torneio, ele derrotou todos os adversários com um único golpe, mas ele se cansou de lutar, pois seus oponentes não eram páreos para ele. Um dia, ele ouviu o velho conversando com um dos seus parceiros de negócios. A conversa era sobre o público estar ficando entediado, porque ninguém tem chance contra o Werewolf. Ele explica que isso é ruim para os negócios, pois as lutas perderão a popularidade e as pessoas deixarão de treinar em sua academia. Então, o Werewolf percebeu que estava causando problemas para o velho e decidiu perder sua próxima luta de propósito. Ele percebeu que isso deixou o público empolgado, e assim ele decidiu passar a entreter todos durante suas lutas, fingindo que está tendo dificuldades contra seus adversários. Ele diz ao Rick que nunca lutou usando toda sua força. Então, o Rick diz que ele não vai precisar se conter contra o Bronxton. No dia seguinte, todos se reúnem para assistir a luta contra o Werewolf e o Bronxton, enquanto o locutor explica que os funcionários da arena instalaram magia defensiva para proteger os telespectadores. A luta começa quando o Werewolf cobre seu braço com um vórtice de vento e começa a atacar, mas o Bronxton contra-ataca, forçando a recuar. Ele sabe que o Werewolf ainda está se contendo e pergunta se é por conta do público, e o Werewolf admite que é verdade e diz que não pode mostrar todo o seu poder, pois senão todos vão descobrir que ele está os enganando. Então o Bronxton decide pegar leve com ele, dizendo que usará apenas 2 dedos para revidar e que não se moverá de onde está. O Werewolf avança, mas o Bronxton consegue agarrá-lo e o derrubar no chão, mas ele consegue escapar e a multidão começa a aplaudi-lo. Ele pensa em ir com tudo, mas não quer que todos vejam seu poder. O velho então chama de idiota, dizendo a ele para parar de se conter, e revela que o seu sonho é treinar o lutador mais forte do mundo, e diz que ele quer que o Werewolf se torne o mais forte. Então ele decide parar de se conter e ataca o Bronxton, que usa toda a mão para se defender, e logo em seguida explica que está bloqueando com um nível de poder adequado. O Werewolf consegue acertar um chute, mas seu chute não tem efeito, e o Bronxton o joga para longe. Ele usa o seu corpo de aço antes de se chocar contra a parede, e diz que está se divertindo com essa luta, mas todos começam a odiá-lo, pois as pessoas começaram a perceber que ele estava enganando a todos, mas ele não se importa e ataca com um feitiço de fogo de nível 5, mas o Bronxton cria uma parede de pedra para se defender e a estilhaça para atacar o Werewolf, que consegue diminuir a distância e usa uma magia de nível 7 para conter o Bronxton. Em seguida, ele usa uma magia avançada de nível 8 e a Angélica não consegue acreditar que exista uma magia de nível 8, e a magia invoca um meteoro enorme para cair do céu, e o Rick começa a entrar em pânico, pois o Werewolf é tão forte que o Bronxton pode acabar parando de se conter. O Bronxton se liberta facilmente e dá um soco no meteoro, o despedaçando completamente. A Angélica não consegue acreditar que ele destruiu um feitiço de nível 8 apenas com a força bruta, e o Bronxton menciona que pode sentir a convicção do Werewolf em lutar por meio do seu ataque e decide retribuir. O Rick percebe que ele está prestes a partir para a ofensiva, e o primeiro golpe dele é atacar o Werewolf com uma onda de choque que o derruba, fazendo todos perceberem o quão ridiculamente forte o Bronxton é. O Werewolf usa todos os feitiços à sua disposição para atacar o Bronxton, mas nada tem efeito contra ele, e assim o Werewolf fica sem mana. O Bronxton então avança e desfere um golpe devastador que derruba o Werewolf. O Rick sabe que ele foi capaz de usar magia defensiva para bloquear, mas percebe que ele está em péssimas condições e está pensando em desistir, mas ele se lembra de que sempre quis lutar contra alguém mais forte do que ele. Então se levanta e desfere um bombardeio, mas fica exausto ao perceber que atingiu seu limite. Nesse momento, todos começam a torcer por ele, então ele se anima e combina todas as suas habilidades, atacando com tudo que tem. Ele consegue acertar o Bronxton e todos ficam impressionados com seu poder, mas o Bronxton ainda está de pé e pergunta se ele finalmente conseguiu liberar todo o seu potencial. Então ele diz ao Bronxton que não se conteve e comenta que pelo menos conseguiu tirar o Bronxton do seu lugar e que essa foi a luta mais divertida que ele teve em toda a sua vida. Depois de ouvir isso, o Bronxton dá o golpe final, derrotando assim o Werewolf. Após a luta, o Rick e a Angélica parabenizam o Bronxton, e o Rick menciona que ele só precisa se retirar da arena para dar a eles a joia mágica, mas o Bronxton diz que está ansioso pela luta e vai embora, enquanto a Angélica percebe que o Rick está enlouquecendo depois de ouvir isso. Agora vemos o Werewolf lendo o jornal e percebendo que todos o odeiam por tê-los enganado. Ele pergunta ao velho se ele está bem com o que está acontecendo, e o velho explica que vai ficar tudo bem e pergunta ao Werewolf sobre o seu último
como movimento, mas ele diz que estava tão focado naquele momento que nem se lembra de como o fez. Ele acha que agora perdeu tudo e pergunta ao velho por que ele ainda não o abandonou, mas ele diz ao Werewolf que ele ainda pode se recuperar e que nada do que as pessoas dizem importa, pois para o velho, o Werewolf é como um filho dele. O Bronxton chega de repente e pergunta ao Werewolf sobre os seus ferimentos, e ele explica que ainda está sentindo dor. Então o Bronxton se oferece para curá-lo, mas ele explica que quer sentir a dor e diz ao Bronxton que está ansioso para assistir à partida final. Enquanto isso, Rick se trancou em seu quarto e Angélica pede para que ele saia, mas ele se recusa dizendo que não quer morrer. O Snape lhe diz que todos estão animados para assistir à partida final, mas ele valoriza mais sua vida e por isso não quer lutar. O Snape então começa a reclamar, dizendo que milhões de pessoas trabalharam duro para tornar o torneio possível e que inúmeros fãs estão ansiosos para assistir à partida final. Mas como Rick está com muito medo de lutar, ele não tem escolha a não ser abandonar seus sonhos. O Rick começa a se sentir péssimo e Angélica o lembra de que o Bronxton pode reanimá-lo se ele morrer, mas ele explica que a morte é uma experiência traumática e diz que ela nunca vai entender como é passar por isso. Ela lhe diz que costumava admirá-lo como seu mentor, mas agora acredita que está enganada a respeito dele e vai embora. Depois disso, vemos o Bizet revelando que o Bronxton decidiu treinar o Rick, pois o seu sonho sempre foi encontrar alguém que pudesse se igualar às suas habilidades de luta, mas todos querem que ele entenda os sentimentos do Bronxton, e a Rinette o lembra de que o Bronxton está ansioso pela batalha. Em um flashback de 2 anos antes, vemos a Rinette dando boas-vindas ao Rick ao punho de Orichalcum, e ela apresenta o Bronxton como seu líder. Ele cumprimenta o Rick e percebe imediatamente que o Rick não tem nenhum talento. Então o Rick pergunta se ele deveria desistir, mas o Bronxton lhe diz que ele só precisa treinar mais que todos os outros, e o pergunta se ele está pronto para fazer o treinamento mais difícil de toda a sua vida. De volta ao presente, Angélica diz que o Rick é patético e pergunta se o treinamento dele com Bronxton foi realmente tão extremo assim. Então a Rinette explica que o treinamento do Rick foi insano e diz que é um milagre que ele não tenha perdido a cabeça. Ela percebe que ele deve ter se esforçado muito, já que ele já tinha meia idade e não tinha nenhuma habilidade, mas a Rinette lhe diz que ele possui uma habilidade, e ela explica que isso prejudica o seu corpo, por isso Bronxton o proibiu de usá-la. Voltamos ao Rick, que pergunta a Rinette se ela acha que ele é tão ruim assim, mas ela diz que sabe que ele não é assim, e diz que pretende sempre o apoiar, pois ele é uma pessoa muito boa. No entanto, mesmo que ele queira desistir, ela ainda acha que ele deve lutar contra o Bronxton. No dia seguinte, a multidão se reúne para assistir à luta final, e o Snape está muito preocupado, pois o evento será estragado se o Rick desistir. A lutadora explica que o vencedor será coroado como campeão e receberá 300 milhões como prêmio em dinheiro. Além disso, o vencedor ganhará outras recompensas, incluindo 2 ingressos para as fontes termais. Então, vemos o Rick se preparando para entrar na arena, mas ele está extremamente nervoso. Então, a Rinette vai até ele e lhe dá um pouco de motivação. O Bronxton e o Rick entram na arena, e o Rick diz ao Bronxton que lutará com tudo que tem. A luta começa, e o Rick ataca com uma velocidade incrível, conseguindo ferir o Bronxton. O Snape pergunta se ele usou magia, mas a Rinette explica que eles apenas trocaram 100 golpes em um instante, e o Rick conseguiu atingir o Bronxton com sua técnica de corte. Ele continua atacando, mas o Bronxton contra-ataca com outro golpe. A Angélica percebe que o Rick está animado e pergunta a Rinette o que ela lhe disse. Então ela revela que prometeu se juntar a ele nas fontes termais se ele vencesse. A Angélica pergunta se ela está planejando ter algum ato de intimidade com o Rick, e quando ela fala que sim, a Angélica fica tímida e diz que eles devem se concentrar apenas na luta. O Bronxton decide partir para a ofensiva e lança uma enxurrada de ataques, enquanto Rick se esquiva de todos eles, mas o Bronxton aparece de repente ao lado dele e tenta acabar com ele, mas ele usa uma técnica chamada almofada de ar básica para evitar o ataque, e todos ficam impressionados por ele conseguir usá-la sem nem ao menos dizer o nome da magia. Ela revela que o Bizet e a Rinette o ensinaram a fazer isso, e ele corre para frente, enquanto o Bronxton tenta explodi-lo, mas ele salta para o céu e contra-ataca com um chute aéreo, porém o Bronxton consegue bloqueá-lo. A Angélica percebe que uma luta entre os Rank S está em outro nível, e o Bronxton diz ao Rick que ele ficou mais forte, e diz que está feliz pelo Rick ter tido a determinação de continuar seu treinamento. Ele sabe que o Bronxton não está apenas o elogiando, já que o Bronxton nunca mentiu. Então o Rick diz que é uma honra, mas não acha que é o suficiente, pois ele quer que o Bronxton o trate como um igual. Ele explica que sabe sobre o sonho do Bronxton, pois o Bizet lhe contou a verdade. Então ele quer dar ao Bronxton a luta que ele sempre quis. Ele percebe que já se passaram 2 anos desde que conheceu o Rick, e agora ele é um membro digno de permanecer no grupo. Então o Bronxton acha que é a hora de contar a ele sobre o passado deles, e decide contar a ele porque o punho de Orichalcum foi criado. Voltamos a 46 anos antes, e vemos o Bronxton quando ele era criança. O Bronxton percebe que é diferente dos outros orcs. Ele lia livros feitos por
humanos e acabou aprendendo a língua deles. Os orcs se entendiam por meio de lutas, mas ele era forte demais para entendê-los. Ele passou a tentar ensinar os outros orcs a melhorarem suas vidas, mas acabou sendo tratado como o deus deles e não havia ninguém que se aproximasse dele. Então ele acabou ficando sozinho. Porém, um dia houve uma tempestade e quando ele voltou para junto dos outros, todos já estavam mortos, mas ele não sentiu nenhuma tristeza por eles e percebeu o quanto estava sozinho. Nisso, nós o vemos lendo perto de uma fogueira quando de repente ele é atacado pelo Reinhardt, que fica surpreso ao vê-lo lendo um livro. Ele também percebe o Ivern derrotado ao seu lado e quando o Bronxton menciona que o derrotou, o Reinhardt fica surpreso por ele conseguir falar e pede desculpas por tê-lo atacado. O Bronxton diz que está acostumado com isso e o Reinhardt pede para saber mais sobre ele. Então, ele conta ao Reinhardt sua história e o humano comenta que é uma pena que o Bronxton nunca tenha encontrado alguém que possa lutar de igual para igual com ele. O Reinhardt pede para que ele tente ir atrás do seu sonho que não conseguiu realizar e revela que no passado lutou com o herói Yamato. O Bronxton se lembra de ter lido o livro e o Reinhardt revela que foi ele quem o escreveu. E isso deixa o Bronxton surpreso, pois essa era uma história de 200 anos atrás. O Bronxton comenta que pretende ir atrás do grande monstro Kaiser e o Reinhardt diz que, indo atrás dele, talvez o Bronxton encontre as pessoas mais fortes. Assim, ele poderá lutar de igual para igual com alguém. Assim, eles acabaram iniciando o grupo Punho de Orichalcum e ele logo consegue encontrar as pessoas que são tão fortes quanto ele, mas percebe que elas são fortes em outras coisas e ele está procurando alguém com quem ele possa lutar com os punhos. Assim, ele cria um plano de treinamento perfeito, mas o Mizete acha que será impossível alguém sobreviver a ele. Então, ele acaba desistindo, mas como a vida é cheia de surpresas, em um certo momento da sua vida ele acabou conhecendo o Rick. O Rick se lembra de como Bronxton supervisionou seu treinamento todos os dias durante todos os anos e percebe o quanto de tempo Bronxton gastou com ele. Por isso, ele quer dar ao Bronxton a briga digna que ele sempre esteve procurando. O Bronxton fica comovido ao ver isso e os dois começam a lutar com tudo que tem. O Rick decide lutar sem medo e eles continuam trocando golpes. O Mizete percebe que a barreira está se rompendo e usa uma magia divina para mandar todos embora. O Werewolf se pergunta o que ele fez, então ele explica que teve que mandá-los embora para a segurança deles, pois a barreira se romperá e o Snape não consegue acreditar no que está vendo. A Angélica observa que o Rick acertou mais golpes, mas os ataques do Bronxton foram mais fortes. O Rick acaba sendo golpeado, mas se recusa a desistir. Eles continuam trocando golpes e o Bronxton finalmente se diverte, mas acaba derrubando Rick e destruindo uma grande parte da arena. Quando a poeira baixa, o Rick se pergunta se fez o suficiente para satisfazer o Bronxton, mas ele vê que o Bronxton ainda está pleno. Então ele sabe que não fez o suficiente para ser considerado digno de um oponente à altura. Então, para poder pagar sua dívida com ele, o Rick ativa sua habilidade. O Bronxton fica surpreso ao ver isso, e a pequena Alice revela que eles treinaram o Rick secretamente para ajudá-lo a controlar o seu poder. Ele ultrapassa seus limites e ataca o Bronxton, que percebe que sempre esteve muito concentrado em encontrar um igual para lutar, e isso não o deixou perceber que ele tinha amigos que se importavam tanto com ele ao ponto de agirem secretamente, ajudando muito no treinamento do Rick. Tudo para esse momento. Ele finalmente percebe que não está mais sozinho, e assim ele ataca o Rick de frente, e ambos dão o seu melhor em seus ataques finais, o que causa uma enorme explosão de luz. E quando a poeira se dissipa, vemos que o Bronxton ainda está de pé, e o Rick não consegue acreditar em sua força, mas o Bronxton o agradece por ajudá-lo a realizar o seu sonho, e logo depois ele também cai. Quando o Rick acorda, ele vê a Rinette ao seu lado, e o Mizete lhe diz que ele está dormindo há 3 dias. Ele pergunta por que está com o cinturão, mas o Bronxton observa que apesar de ter vencido a luta, foi o Rick quem venceu o combate, e logo em seguida o Bronxton agradece a todos por terem o ajudado a realizar o seu sonho. Depois disso, eles pegam a segunda joia e a substituem por uma réplica. O Rick observa que eles estão um passo mais perto do Kaiser, então ele pergunta sobre a idade do Reinhard, já que a lenda do Yamato era de 200 anos atrás. Então o Bronxton menciona que o Reinhard tem uma habilidade inerente que lhe permite viver uma vida mais longa. Nisso, o Rick pergunta onde ele está agora, achando que ele está em uma missão secreta, mas o Bronxton diz que ele está fugindo, porque se esqueceu de devolver alguns livros. Depois disso, o Snape diz ao Werewolf que o Rick e o Bronxton recusaram o grande prêmio em dinheiro do campeonato. Não só isso, mas eles recusaram o título de campeão. Então, o Werewolf ainda é o campeão, mas ele acha que não merece o cinturão. O Gold e a Milcia choram quando o Bronxton se prepara para ir embora. Quando todos partem, vemos que o Bronxton está feliz, pois agora ele se sente muito mais confortável em saber que não está sozinho. O grupo se separa da Angélica, mas ela diz que vai voltar, pois pediu para o Bronxton a treinar. O Rick acha que ela é maluca, mas ela declara que vai alcançá-lo e até mesmo vai superá-lo. Então, ele diz que está ansioso por esse dia. Ele menciona que vai voltar correndo para o castelo
castelo para um treinamento extra, e quando a Angélica pergunta a que distância fica, ele fala que é apenas uns 3.000 quilômetros de distância. Então, ela diz que ele é doido, e ele comenta que levou 3 dias para chegar lá, e ela acha que isso é impossível, pois normalmente deveria levar vários meses em uma carruagem. Mas a Alice menciona que eles podem melhorar o cavalo, e o Mizete usa a magia dele para deixar o cavalo completamente tunado. Quando o Rick se prepara para ir embora, a Rinette menciona a viagem à fonte termal, o que o deixa muito animado ao imaginar a situação, mas ele diz que não ganhou. No entanto, o Mizete comenta que a luta foi um empate, logo eles têm que decidir as coisas correndo de volta para o castelo, e se o Rick vencer, ele poderá ir para as fontes termais, mas se perder, o treinamento dele vai ser multiplicado por 100. A Alice começa a corrida, então o Mizete e o Bronxton saem correndo, enquanto o Rick fica arrasado, e enquanto corre atrás dos outros, ele diz a Rinette que vai vencer. Vemos todos eles voltando para o castelo, e o Rick pensa em como finalmente conseguiu realizar o sonho de se tornar um aventureiro, mas ele sabe que isso não é o fim, pois significa que o seu próximo sonho o espera, que é derrotar o grande monstro Kaiser. Assim termina esse anime incrível. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seu amiguinho e comentar "eu assisti esse vídeo até o fim". Somente os jogadores mais lendários comentam isso.